da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Tudo mudar. Quando o peito inteiro é brisa, nos escuros desses dias, ela brilha, mona, lisa, no sorriso dela, janela, Madonna, Deus antiga, lágrimas de sombra e desgaste. Diana Pilate. Este é o 4º episódio do Poesia para Sentir, um podcast que convida você a vir com a gente falar disso, falar de poesia. Diana, fala um pouco da sua poesia pra gente. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar de poesia, né? Com quem queira, né? Com qualquer pessoa, assim, abertamente, falar sobre arte, sobre literatura, né? Eu sou professora de formação, né? Atuo nessa área desde 2007, mas gosto de literatura há um bom tempo, desde sempre, na verdade. Eu lembro quando eu era adolescente e queria ser escritora. Gostava de romance policial, gostava de mistério. Até hoje eu gosto dessas coisas detetivescas, né? Mas aí depois o tempo foi passando, obviamente, a gente vai amadurecendo e eu percebi em mim que a poesia me fazia mais feliz, né? Quando eu a colocava no meu dia a dia. Então comecei a investir nisso, me dedicar mais a esse estudo, ao fazer poético e participar de coletâneas, antologias, conversar mais com as pessoas sobre isso, né? E publiquei meu primeiro livro recentemente, 2019, né? Tá aí 2 anos. E minha meta é pelo menos um livro por ano. Uma boa meta, ótima meta. E não parar, não quero abrir mão da poesia na minha vida. E como foi se assumir poeta? Isso demorou na sua vida? Demorou. É engraçado como a gente se sente sempre aprendendo. No meu perfil, né, a gente manda geralmente aquela mini biografia, colocava lá, aprendiz de poeta. Porque eu me sinto assim, sempre lendo. Quanto mais eu leio, mais eu percebo que mais coisas tenho para aprender. Eu brinco com os meus amigos e falo, uma vida é só para ler tudo que eu quero ler. Não vai dar tempo, vou estabelecer prioridades, né? Mas aí num clube de leitura do Leia Mulheres, né? As meninas falaram assim para mim, não sei por que você coloca aprendiz de poeta, você já é uma poeta, como assim, né? Está na hora de você se assumir realmente, você está escrevendo bem pra caramba. E aí falei, não, eu tenho que dar ouvidos, tem que acreditar mais, né, em mim. É uma questão de autoestima também, né? Mas o aprender é diário. Isso, a partir do momento que uma pessoa diz, não tem mais nada para aprender, qual o sentido da vida? Qual o sentido de estar aqui, né? E a mínima fala de um lugar impossível, né? Você não consegue aprender 1/3 do que você tem que aprender, que você acredita que você tem que aprender. Exato. Você acredita que tem que ler, né? Você olha quanto tempo já temos de história humana, então quanta leitura tem aí perdida atrás que a gente nunca vai conseguir ler. Exato. Né? Fica como referência, você consegue ler como referência de outras coisas, né? Você costumava ler outros poetas ou preferia não ter essa referência, essa influência de um outro alguém antes de se encontrar? Olha, eu sempre li bastante poesia. Então, querendo ou não, essas ideias acabam transpassando a gente de alguma forma.
eu brinco com as pessoas e falo, meu encontro com Hilda foi um encontro mágico. Eu falo, a Diana antes de Hilda é uma Diana, a Diana depois de Hilda é outra. Então, eu acho que é meio inevitável não se deixar influenciar um pouco por essas mil maravilhas. Estou dando um exemplo de uma big poeta, escritora, uma mulher excelente, né? É claro que eu busco também a minha própria identidade. Quem é Diana Pilati? Como escreve? O que escreve? Né? Então eu também tenho que buscar isso em mim. Então eu partilho com outros autores, né, a sua arte, mas também buscando em mim aquilo que me pertence. Então uma troca. Eu vejo mais como uma troca. E a professora chegou antes que a poeta? Chegou. Ai, olha. Eu digo que chegou. Na verdade, eu fiz o curso de letras porque eu queria ser escritora. Veja, a gente chega no curso de letras e descobre que você vai aprender a ser professora, né? Então a professora chegou primeiro, mas tinha aquele sonho, aquele desejo, né? Enfim, eu acho que não dá para separar as duas coisas no final, assim, não tem como. O poeta, vamos dizer, é um filtro do ensinar das coisas simples do cotidiano, né? E a antologia na sua vida, ela veio antes da publicação do primeiro livro? Sim, sim. E como foi essa convivência com esses outros? Teve uma convivência com esses outros escritores desse primeiro livro de antologias? Eu não me recordo agora a primeira antologia da qual participei, acho que foi até de uma editora de Dourados, né? A pessoa me mandou uma mensagem, falou, olha, estamos aí fazendo uma antologia com vários autores de todo o Mato Grosso do Sul, você quer mandar um texto, né? Manda um texto. E aí quando eu recebi o livro de volta, autores que eu não conhecia, um livro grosso, falei, gente, olha quanta gente está escrevendo aqui no Mato Grosso do Sul e a gente às vezes nem toma conhecimento. E aí eu comecei a buscar, né, esses autores, né? Nesse meio caminho conheci Tânia Souza, que é uma ótima poeta, né? Aí fui conhecendo o Fábio, a gente acabava de falar dele aqui, Fábio Gondim, excelente poeta. Bem sinestésico ele, né? Ah, é uma delícia, o texto dele é muito bom. Ele como pessoa, né? Enfim. Mas também tive ótimas professoras. Professora Raquel Naveira, eu falo professora, né? Ela é uma escritora maravilhosa, foi minha professora na graduação. Uma referência, né, no Brasil, né? Exatamente, professora de literatura portuguesa, né? Então tive bons professores. E aí esse caminho, voltando, né, a gente está falando das antologias, né? Conforme eu fui tendo esse contato, conhecendo, meu horizonte foi se ampliando, né? E descobrindo novos parceiros aí de trabalho. E eu acredito que o que causa estranheza pro poeta, para a gente que vem com esse ânimo lá, desde criança vem com a gente, isso não nasce depois, já vem com a gente, causa estranheza o que pra gente é comum pros outros, né? Assim, eu lembro que na minha 6ª série, eu li a biblioteca toda da escola, e eu achava estranhíssimo falarem disso, porque para mim era comum ler livro, eu levava 5, 6, 7 livros para casa diariamente. Sim. E a diretora me apresentou para um monte de gente e eu estava alheio àquilo, falei, para mim isso não faz diferença, eu acho que isso que é o comum para mim. Ué, não é normal ler livro? Que estranho. Eu achava isso muito estranho, eu acho que isso muito que a gente filma, né? E aí a gente vem para o seu primeiro livro solo. Palavras Póstumas, é esse o primeiro? Palavras Avulsas, 2019. Ao toque a palavra tênue se desfaz. Fala um pouco disso, fala um pouco dele. Esse livro, como vou dizer, é resultado do meu contato com o coletivo Milhario das Letras.
né? Uma colega chegou para mim e falou: você já ouviu falar do mulherio? O que você acha? Vamos lá entrar, ver como é que é, né? Vamos ler sobre, vamos descobrir o que essas mulheres estão propondo aí no ramo literário. E aí cheguei lá, descobri quem eram essas mulheres, esse incentivo à literatura, essa parceria, né? Dentro desse lema, mulheres levantando mulheres, né? O Mulherio das Letras é um emaranhado de mulheres brasileiras de todo o país, fora do país, ultrapassou essa fronteira. E aí falei, não, eu quero ficar por aqui, eu me identifico com isso. E aí lá dentro desse grupo, mantendo contato, a editora Venas Abertas, né, lançou essa proposta de fazer uma coleção de autoras do Mulherio, mas com livros individuais. Então, por exemplo, a coleção 1 são 20 autoras, tanto é que aqui no verso tem a capinha de cada livro, né? Então são 20 autoras com livros individuais dentro de uma coleção. Tem livros de prosa, tem livros com poemas, né? E eu falei, tem que participar disso. Essa ideia é muito boa, né? Não é uma editora daqui, é uma editora de BH, mas ela tem uma proposta de ser uma editora popular, de ser acessível ao autor, de o que é difícil, suporte, né? O que é difícil se encontrar hoje em dia, e também dentro dessa filosofia, para que as autoras, no caso, elas repassem um livro também de forma acessível, né? A gente faz um livro, vamos dizer assim, a editora abriu as portas para nós e a gente vai fazer esse livro circular, né? E a proposta, falando ainda da coleção como um todo, a proposta foi tão boa que nos inscrevemos, a editora nos inscreveu no Jabuti de literatura, no Prêmio Jabuti, na categoria Fomenta a Leitura, Inovação, Fomenta a Leitura. E aparecemos lá entre os finalistas, né? E para mim isso foi mágico, foi mágico. No dia que saiu a lista, as pessoas me ligavam, eu estava no trabalho, inclusive lá envolvida com esse universo escolar, e as pessoas me mandando mensagem, o celular não parava de apitar. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Inclusive eu liguei da redação para a gente fazer uma matéria sobre o assunto, porque a poesia, até então, ela é a última vertente a ser lembrada, mas é a primeira, é a base, como a gente falava antes da gravação. Exatamente. E aí, assim, uma satisfação imensa, né? Essa estreia, vamos dizer assim, né? E esse livro, ele se chama Palavras Avulsas, são poemas curtos, né? Eu acho que o poema curto, primeiro que eu gosto muito do poema curto, né? E também o poema mínimo combina com esse estilo de livro, né, que a gente brinca que é um livro de bolsa, que foi feito por mulheres, então é um livro de bolsa. Ótimo, ótimo. E gosto também, né, da poesia minimalista, tento exercitar esse caminho. Lê uma pra gente. Ai, vamos ler. Tem uma aqui que o pessoal gosta muito. Vou ler essa, A Chuva. Esse poema, A Chuva, ele foi traduzido para a língua inglesa num programa de graduação numa universidade dos Estados Unidos, na qual a Cris Lira, que é uma das autoras da coleção, ela é professora nessa universidade. Ela dá aula de língua e literatura portuguesa. E aí ela convidou as alunas para fazer esse exercício de leitura e tradução de poemas dessa coleção. Então, vou ler esse daqui, que foi um dos traduzidos, né? A chuva. A mesma água, do mesmo céu, mas eu sou outra. E chovo, cada vez mais distante, e das minhas lágrimas fiz estrelas, do caos, silêncio e longura. Lindo, lindo, Então, esse livro como um todo, ele
segue a metalinguagem. Eu gosto de falar metapoesia. É a palavra falando da palavra, a poesia falando dela mesma, né? E é um exercício que gosto bastante. E eu acredito até que, como você estava dizendo nos Estados Unidos, que ela foi traduzida, que a poesia é a nossa primeira internet, né? Que ela chega para todo mundo em todas as línguas e ela consegue, além de ser acolhida e aceita, ter identificação, né? Que é aquilo que a gente estava falando também, de que a poesia, a partir do momento que a gente faz, já não nos pertence mais. Exatamente, exatamente. E é interessante essa questão, não só da poesia que eu construo e como você recebe, mas também essa questão da língua, né? Esse poema ultrapassou uma fronteira. Nunca fui aos Estados Unidos, mas minha poesia foi. E aí, por exemplo, a palavra lonjura, né, para nós tem um significado claro, né? Mas, inclusive a Cris Lira até comentou comigo que foi um trabalho que as acadêmicas fizeram para buscar em língua inglesa uma palavra que chegasse perto dessa ideia da lonjura, né? Que é tão... Essa palavra é muito usada. É comum pra gente, né? No interior principalmente, né? Falar da lonjura das coisas, lembra também Manuel de Barros muito, né? Lembra. E eu acho assim que a palavra lonjura, ela tem tudo a ver com o Mato Grosso do Sul. Tem muito a ver com Campo Grande, porque a gente olha, aqui é tudo muito plano, então você vê longe, o horizonte é muito visível para nós, né? Um parente meu paranaense, quando veio para cá, ele ficava impressionado, falou assim, eu consigo ver o pôr do sol. Que aliás é um dos mais belos que a gente tem. Ele não conseguia ver, né? Então para nós, me senti uma pessoa privilegiada. Inclusive, fora das fronteiras, tem a dificuldade muito grande de entender o que a gente diz, principalmente quando a gente usa gírias ou palavras como saudade. Só o Brasil fala saudade, né? Lá nos Estados Unidos é algo parecido que I miss you, né? Eu sinto sua falta, mas não é a mesma coisa que saudade. É um sentimento de falta, né? Mas assim... Não tem a intensidade, a profundidade, né? E mais do que nunca nessa pandemia é uma palavra que a gente tem usado muito. Exatamente. Como você tem trabalhado nessa pandemia, Diana? Então, a escola não parou, né? Eu disse antes, sou professora, trabalho numa escola estadual, a escola não parou. Né? Mesmo que a gente faça uma escala, estamos na escola, estamos em casa, o celular atendendo, tirando dúvidas. Então, no que diz respeito a esse universo escolar, tenho trabalhado bastante. Na verdade, estou trabalhando muito mais do que antes, né? Mas com o lidar poético, como vou dizer, mais ainda tive esse experimento comigo mesma, né? Mais tempo comigo, eu falo que eu sinto falta de aglomerar nos saraus, no lançamento de livro, fico com saudade de sentar, ficar batendo papo com outro autor, outro escritor, assim. Nessa distância, né? Exatamente, nessa lonjura. Nessa lonjura. E aí, acho que me experimentei mais. E mais ainda tentei responder a pergunta: qual é o meu estilo poético? Qual é a poesia de Diana? O que eu quero escrever? Qual é a minha identidade? É tão bonito, né? Poesia de Diana. Remete à Grécia, remete a tempos antigos, onde a poesia era principal, né? Estava no ápice da sociedade, que hoje é o contrário. Então, acho que a humanidade passa por fases, né? Fases em que a arte ela é mais valorizada e períodos em que a arte é menos valorizada. Mas ela nunca deixou de estar entre nós, vamos dizer assim. Jamais, né? Ela foi, inclusive, o respiro dessa pandemia é a arte, né? Se não fosse a arte, como a gente estaria mais precário hoje, né? Depois de mais de um ano de reclusão, de distanciamento, da falta do abraço que o brasileiro é tão acostumado, do toque, assim, onde estaríamos sem a arte hoje? Em contrapartida, esses eventos virtuais
Por mais que estejamos distantes, isso acabou aproximando no que diz respeito ao conhecimento. Vou voltar ao Mulherio das Letras. No final do ano passado, teve um evento do Mulherio das Letras Portugal. Né? Como disse, o Mulherio já não pertence mais ao Brasil, ele ultrapassou as fronteiras, enfim. E aí, assistindo, acompanhando ali pelo YouTube, descobri autoras que jamais imaginava, né? E aí eu começava a assistir e anotando os nomes, anotando Instagram, Facebook, falei, não, eu vou começar a seguir essas mulheres. É uma coisa que a pandemia trouxe pra gente também, ampliou o nosso horizonte, né? Por mais que tenha restringido a gente a uma tela, a frieza da tela, a gente conseguiu aquecer a distância, né? Quem não conhecia, a gente não conhecia, quem não nos conhecia hoje conhece mais, porque a internet alcança milhões de pessoas que a gente não conseguiria atingir num evento físico. Exato. E pensando assim num evento físico, tenho certeza que eu não conseguiria bancar, ir até Portugal, conhecer essas autoras. Tem a questão monetária também, tão difícil para arte. Agora, o pacote de dados eu já estou conseguindo bancar, então... Já é mais plural, né? Já é mais acessível. Exato. Então, assim, o ser humano não consegue fugir do contato. Ele precisa, somos sociais por natureza. Por necessidade. Então, usamos esse meio virtual, estamos nos restringindo fisicamente, né? Vamos usar o virtual para ampliar, para manter o contato com as outras pessoas, com o mundo exterior, vamos dizer assim. E pensando nisso e voltando na poesia de Diana, que eu lembrei lá da Grécia Antiga, a gente está mais democrático, né? Com isso a gente fica mais democrático e democratiza mais a poesia, né? Sim, porque falando de e-books, né, de livros digitais, livros em PDF, né, um livro que você envia pelo WhatsApp, né, isso também é uma forma de democratizar. Ele é bem mais barato, né? Tanto para confeccionar, tanto para chegar até a pessoa, e muitos são gratuitos, né? Eu organizo a mostra Poetrix. Sou co-organizadora, junto com o poeta José de Castro, lá do Rio Grande do Norte. Veja, ele está lá, eu estou aqui. E nós dois organizamos a mostra Poetrix, que é uma coletânea de autores que escrevem a poesia minimalista, autores do Brasil todo. Tanto do Nordeste, aqui do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, gente de fora também, poeta argentina, uma poeta de Portugal também participou na última edição, né? Então você veja, a gente produz esse material, faz essa coletânea, a curadoria minha e dele, a gente seleciona os textos e montamos um livro em PDF, né, com registro e tudo, um livro, mas a distribuição é gratuita. Você pode entrar lá no blog da coletânea, baixar, conhecer os autores do Brasil todo, de fora do Brasil, gratuitamente, né? Então, assim, concordo com você que sim, ficou mais acessível. E a ideia é que continue. Eu sou professora, né? Essa coisa o conhecimento, ele tem um grande valor social, né? Mas ele deve ser distribuído da forma mais acessível possível para que todos consigam ler, entender, né? Que é uma coisa importantíssima na nossa sociedade. Sim. Conhecimento. Eu acredito que você, como professora, tenha mais ou menos o papel que eu tenho quando as pessoas me perguntam de livros, como que eu consigo ler, como a gente consegue ler. E o primeiro passo que eu falo para elas, leia alguma coisa que você goste, que se identifique, que você goste de fazer no seu cotidiano, procure um livro sobre, que aí você vai gostar e vai conseguir procurar por aí, vai expandindo daí, né? Exato. É mais ou menos isso. É assim que a gente incentiva a leitura das pessoas, Exato. Né? Exato. Tem que começar por onde a pessoa gosta. Na escola, geralmente, a gente começa com o gibi.
O gibi, ele agrada desde os pequenos até os adultos. Marmanjo aí, HQ, é coisa fenomenal, um universo fantástico. Eu gosto demais. Também gosto. E com os pequenos, a gente começa incentivando a leitura com o gibi, né? É uma linguagem acessível, né? A ilustração ajuda o entendimento, e aí conforme a criança vai melhorando seu vocabulário, desenvolvendo, crescendo, a gente vai passando para infantil, infanto-juvenil e assim por diante. Então, todo mundo pode ler. Basta começar por aquilo que goste, como você falou, por aquilo que é mais acessível. Vem versos novos por aí. Sim, sim. Vai sair um livro esse ano pela editora Patuá, né? Também poemas. Estou trabalhando num livro de haikais e tercetos para enviar para a terceira coleção do Mulherio das Letras, né? Aqui, esse Palavras Avulsas que eu tinha falado é a primeira, e o Palavras Póstumas na segunda. Então eu quero continuar participando da coleção, acredito nesse projeto, gosto demais, mas também estou produzindo outros textos e encaminhando para editoras, buscando esses novos parceiros, expandir os horizontes. Então esse ano sai um livro pela editora Patuá. Inclusive ontem mandaram a capa para eu escolher. Eu vi os bonecos muito bonitos. E aí, assim, e eu vi que você ficou apaixonada pela fotografia aqui. Nossa, e aí, enfim, é um sonho, né? Todo livro dá aquela ansiedadezinha, aquele sentimento gostoso, né? E aí não tenho ainda uma data para quando vai começar a pré-venda, mas já chega, falta pouco. Bom, eu agradeço, Diana. E eu vou ler o que eu escrevi durante a nossa entrevista. Claro. Tá? E eu agradeço muito e espero que a gente tenha mais encontros assim no podcast Poesia para Sentir. Eu que agradeço, gostei demais do nosso bate-papo. Espero que quem esteja ouvindo ou assistindo tenha gostado também, né? E que continue essa leitura, esse caminho pela poesia. E como que as pessoas te encontram para te ler? Nas redes sociais, né? Só digitar lá Diana Pilate, não tem erro, já vou aparecer. Eu tenho um blog também, no qual eu disponibilizo textos. Tem vários textos que já saíram em antologias. O Palavras Avulsas está disponível para baixar em PDF gratuitamente, além da Mostra Poetrix, como eu falei, que eu sou uma das organizadoras, também tem lá o link para baixar gratuitamente. Então, eu estou por aí pela internet. Gente, é Diana Pilate com 2 T's, tá? Bom, nas redes sociais do Estado também você encontra os podcasts dos nossos trabalhos e no Spotify futuramente. Molde arte. Falar importa, ensinar o escrito. Investir em rimas, sempre sonora, aprendiz, a poesia por um triz. Nos diz quem me assumo. Diário, enfim, em um ponto. Virando 3, desejos, sonhos, mensagem. A imagem molde, arte do humano ser. E viva a poesia! Viva a poesia! Muito obrigado, este foi o podcast Poesia para Sentir. O giro da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar.